A fé ou a religião é algo cultural determinado pela cultura ou país que você nasceu. Você só é cristão porque nasceu em um país cristão. A verdade sobre a fé e a religião. No cenário contemporâneo, um argumento comum que muitos usam para descreditar a fé cristã é a ideia de que a religião de uma pessoa é determinada apenas pelo lugar onde ela nasce ou pela cultura em que está inserida. Em outras palavras, esse argumento sugere que, se você é cristão, isso ocorre unicamente porque nasceu em um país onde o cristianismo é predominante ou porque sua família segue essa tradição religiosa. Mas será que essa visão reflete a verdadeira natureza da fé cristã? Vamos refletir juntos sobre isso e, com sabedoria, explorar por que esse argumento não se sustenta. Vamos aqui falar sobre o argumento da ateia. No caso, ela tem um canal no YouTube muito bom com vários questionamentos. E esses questionamentos são válidos. A gente vai aqui, com todo respeito, ver o argumento e também contra-argumentar, mas sempre com respeito pela pessoa. É só uma questão de não concordar com a ideia, com a filosofia da pessoa. Não é nada pessoal contra a pessoa. Então, vamos assistir este vídeo. Bem interessante. A religião é cultural e não universal. Se você nascesse na Arábia Saudita, provavelmente seria muçulmano. Na Índia, hinduísta. Na Tailândia, budista. A fé é determinada pelo lugar onde você nasce e não por uma verdade eterna. A fé não é fato. Mais de 99% das pessoas herdaram sua religião da família ou da comunidade. Suas crenças são tradições culturais e não evidências de uma realidade divina. A religião evolui como a cultura. Práticas como escravidão, caça às bruxas e guerras santas já foram consideradas inspiradas por Deus. Hoje são condenadas. A religião muda com a sociedade. Como pode, então, ela se afirmar como a fonte de uma verdade imutável? Bom, vamos no caso nos basear nesse primeiro texto, nessa primeira parte do vídeo, sobre a fé cristã e a questão da cultura. Mas a fé cristã, ela não é determinada pelo lugar de nascimento. Como assim? Eu vou explicar. A primeira falácia desse argumento está em pressupor que a fé de uma pessoa depende unicamente do país onde ela nasceu. Essa visão desconsidera a liberdade de escolha, o poder da reflexão individual e principalmente a experiência pessoal com Deus. O cristianismo, ao contrário de uma simples herança cultural, é uma fé que se baseia em um relacionamento pessoal com Cristo, algo que vai além das influências do ambiente em que a pessoa vive. É verdade que em algumas regiões do mundo, a maioria das pessoas pode ser cristã, mas isso não significa que todas as pessoas sejam cristãs porque nasceram naquele lugar ou porque seguem a tradição cultural. O cristianismo, assim como outras religiões, tem a capacidade de transcender fronteiras geográficas, étnicas e culturais. Pessoas de diferentes origens, etnias e países ao longo da história se converteram ao cristianismo por meio de um encontro pessoal com a verdade do Evangelho, e não simplesmente porque nasceram em uma nação cristã. Como assim? No caso, você pode observar mesmo no Oriente Médio, lá onde a religião predominante é o islamismo, onde tem várias pessoas que aderiram e aceitaram a Jesus, são cristãs e sofrem perseguições severas. Porém, o cristianismo é baseado em experiência pessoal e fé racional. Ao contrário do que muitos podem argumentar, o cristianismo não é apenas uma religião herdada de geração em geração. Claro que muitas famílias cristãs passam sua fé adiante, mas isso não significa que a fé cristã seja somente uma tradição cultural ou uma herança religiosa sem fundamento. O cristianismo é, acima de tudo, uma fé que envolve uma decisão pessoal de seguir a Cristo. Até mesmo as questões de caça às bruxas, escravidão, tudo isso, as pessoas, no caso, estavam equivocadas. Elas colocavam o nome de Deus, mas não tinha nada de Deus. Sempre muitas pessoas se equivocaram nessa questão. Guerras, mortes, homicídios em nome de Deus, mas Deus sempre esteve longe disso. Porém, a gente pode explicar a questão do Velho Testamento,
onde houve sim do contexto. Eu vou fazer aqui alguns vídeos explicando sobre isso e também sobre essa confusão da escravidão, que muitos ateus também argumentam que a Bíblia, ou Deus, apoiava a escravidão de tráficos negreiros dos navios, dos comércios que ocorreu naquela época de brancos, no caso, escravizando pessoas negras. Então, mas não tem nada a ver. A escravidão da Bíblia é totalmente diferente. Eu vou fazer aqui um vídeo específico sobre esse assunto. Então, voltando ao caso, pessoas de diversas culturas e contextos históricos se converteram ao cristianismo ao serem tocadas pela mensagem do Evangelho. Este fenômeno, que não pode ser explicado apenas pela herança cultural, muitos cristãos ao longo da história fizeram escolhas conscientes e fundamentadas para seguir a fé cristã. O exemplo disso são os primeiros cristãos, como os apóstolos, que mesmo enfrentando perseguições intensas, escolheram seguir a Cristo, pois creram que ele era o Filho de Deus e o Salvador da humanidade. A fé é pessoal. As leis não deveriam ser. Leis baseadas na religião impõem as crenças de um grupo sobre todos os outros. Se religião é cultural e não factual, por que deveria ditar como todos nós vivemos? Você está pronto para questionar? Quando você vê a religião como geografia, cultura e tradição, e não como uma verdade, você pode começar a se perguntar: a fé deve ter um lugar nas nossas leis ou deve apenas ser uma questão de crença pessoal? Os questionamentos são bons, mas vamos lá. Além disso, a fé cristã, ela não se baseia em um conjunto de crenças passivas ou tradicionais. O cristianismo é uma fé racional e viva, que convida as pessoas a refletirem sobre suas próprias vidas e a experimentarem um relacionamento profundo com Deus. O Novo Testamento nos ensina que a fé cristã envolve um compromisso pessoal e consciente, e a Bíblia nos chama a buscar a verdade, fazer perguntas e crescer em entendimento. Isso não pode ser confundido com a mera aceitação cultural. Agora vamos falar sobre a experiência do cristão em países não cristãos. Outro ponto importante para refutar esse argumento é observar que o cristianismo tem se espalhado e florescido em lugares onde ele não era a religião dominante. Em países e regiões com grande pluralidade religiosa, como no Oriente Médio, na África e na Ásia, muitos indivíduos se convertem ao cristianismo apesar das pressões sociais, culturais e até políticas contrárias. Muitos cristãos em países muçulmanos, hindus ou budistas têm histórias de conversão profundas baseadas não apenas em tradições ou heranças familiares, porém em experiências pessoais com Deus, muitas vezes envolvendo encontros sobrenaturais ou um desejo profundo de entender a verdade. Esses cristãos são testemunhas vivas de que a fé cristã vai além da cultura em que nasceram. Sua fé não foi algo herdado, porém algo que escolheram abraçar conscientemente, muitas vezes em face da grande oposição e risco. Se a religião fosse puramente cultural, esses indivíduos provavelmente continuariam seguindo as crenças e práticas de suas famílias ou comunidades de origem. Já parou para pensar nisso? No entanto, ao decidirem seguir a Cristo, eles demonstram que a fé transcende os limites culturais e geográficos. E agora vamos falar sobre o testemunho de transformações pessoais. Outro ponto crucial é o testemunho de transformações pessoais que acompanham a vida de quem segue a Cristo. O cristianismo não é uma religião apenas de rituais e tradições. É uma fé que transforma vidas. Milhões de pessoas em todo o mundo têm testemunhado a mudança profunda que experimentaram ao se converterem ao cristianismo. Essa transformação não se deve a uma simples adaptação cultural, porém a uma mudança espiritual profunda que reflete a atuação de Deus na vida de cada um. Pessoas de todas as esferas da vida, em diversos países e culturas, têm experimentado a presença de Deus de forma pessoal e íntima. Como pode alguém negar que essa transformação seja algo além de uma mera herança cultural? A experiência de um cristão de fé viva e ativa em sua vida diária é algo que vai além das tradições ou costumes de seu país de origem. E isso, de fato, é um fato.
Não tem como negar, vários cristãos ou pessoas que se converteram ao evangelho e tiveram suas vidas mudadas, viviam em outras culturas e outros países totalmente anticristãos. E apesar da perseguição, tortura e sofrimento, eles continuaram a seguir indo contra a cultura. Veja que interessante esse argumento contra esse argumento. Portanto, a ideia de que a fé cristã é apenas um reflexo da cultura em que uma pessoa nasce é um argumento superficial e falho. O cristianismo não é uma simples tradição cultural herdada, porém uma fé viva que transcende fronteiras e que convida cada indivíduo a ter um relacionamento pessoal com Deus. As pessoas não se tornam cristãs apenas por nascerem em um país cristão, mas porque experimentaram a verdade do Evangelho e fazem uma escolha consciente de seguir a Cristo. A fé cristã é uma jornada de transformação pessoal e espiritual que não pode ser limitada pela cultura ou pelo local onde uma pessoa nasce. Assim, quando alguém diz que você só é cristão porque nasceu em um país cristão, lembre-se de que sua fé é fruto de uma decisão pessoal e, mais importante ainda, de encontro real com o Deus vivo. Bom, amigos e amados irmãos, a gente aqui falou sobre esse argumento que é até interessante. Muita gente se questiona por isso e não há nada de errado fazer esse questionamento sobre a religião. Muitas pessoas fizeram parte de sistema religioso. Eu não sou contra o sistema religioso em si. Eu sou contra o que se ensina dentro das quatro paredes, nos templos. Mas do sistema de se reunir, nunca fui contra. Para ficar bem claro, não tenho esse extremismo. Porém, muitos acabam se desconvertendo, perdendo a fé devido a essa questão. E também tem vários questionamentos que você pode fazer e sempre tem resposta. Muitas pessoas se questionam sobre a Bíblia, sobre Deus, aí por não encontrarem resposta, porque muitos cristãos, infelizmente, no caso, eles focam um pouco em apologética cristã e acaba deixando as pessoas com dúvidas e as pessoas chutam balde e se tornam cristãs por apenas questionamentos que têm respostas simples. Porém, eles não buscam resposta, apenas chutam balde e viram ateu. Então é sempre bom a gente observar esses vídeos de vários ateus que tem na internet para a gente poder verificar esse argumento, esse questionamento e com educação e respeito ter como contra-argumentar. Mas isso vai da questão pessoal da pessoa aceitar ou não. Chegamos ao final do vídeo, espero que você tenha gostado, deixa seu like para fortalecer e o comentário aqui abaixo. Se inscreve no canal e faz uma visita no canal Comportamento Cristão, que é o nosso canal que vem crescendo aos poucos. Então a sua inscrição é muito importante para o nosso crescimento. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.